Bom, então vamos tentar tirar algumas dúvidas com o ministro da Fazenda, que estava no cargo e bolou o teto de gastos, tão criticado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Henrique Meirelles, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estarmos conversando aqui. Estou, no momento, exatamente em boas condições de falar sobre a reação dos mercados. Eu não estou falando da Bolsa Brasileira apenas, esta reação que é importante. Eu conversei aqui em Nova York nos últimos 5 dias, com um grupo de 30, 40, 2, mais 50. Eu conversei com mais de 300 investidores importantes. Conversei com a empresa, por exemplo, que tem no mundo aplicado de fundos sob gestão dela. São pessoas, investidores, empresas que aplicam lá e eles decidem onde vão investir, de 2 trilhões de dólares. Em resumo, nós estamos falando aqui de coisas que podem decidir seriamente a questão de quanto o Brasil vai crescer e quanto o Brasil vai criar renda. E se fizer as coisas certas, houver o investimento que vai criar um emprego, vai criar renda. É importante mencionar uma coisa que às vezes confunde as pessoas, inclusive as lideranças, que é essa questão do teto de gastos. O teto de gastos, realmente, ele é um teto de gastos de despesa primária. Ele não é um teto de gastos de coisas que o governo não controla. Ele não faz teto, por exemplo, de receita. O governo não controla a receita. Nem diz mínimo. Não vai coletar a receita tributária do governo, não vai ser menor do que tal. É irreal, quase engraçado. O Brasil vai arrecadar de acordo com as circunstâncias da economia. Se houver muita insegurança e etc., e políticas equivocadas, de fato sobe os juros. Né? E isso tem consequências graves. Não adianta reclamar, tal, veja você, não sei o quê, especulador, papapá. Não. Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas. Nós estamos falando daqueles que têm as suas poupanças, que trabalharam, ganharam o seu dinheirinho e que colocam a sua poupança para um título no Tesouro Direto, por exemplo, e um título do governo, mas no momento em que ele começa a ficar preocupado que o governo está gastando demais, é normal uma reação de que se demande mais juros para financiar o governo. É normal. Um mal pagador, um sujeito que tem dificuldade, que gasta mais do que ganha, na hora que ele vai renovar um empréstimo, renovar um cartão de crédito, o cheque especial, paga mais, é normal. Ou não é que ele paga mais do que outros, ele vai para formas de crédito mais caras. Portanto, é exatamente isso que nós precisamos levar em conta. Outra coisa importantíssima é que o mercado, chamado mercado, se imagina isso como aquela meia dúzia de gestores lá da Faria Lima, os chamados especuladores e tal. Bom, em primeiro lugar, não é meia dúzia. Como eu já disse, aqui em New York eu já conversei no mínimo com os 300, que são pessoas profissionais, sérios, competentes, bem formados, que estão gerindo, que estão aplicando recursos que são captados das pessoas, das empresas, etc. Eles têm uma responsabilidade muito grande com isso. E ele tem que assegurar que esse dinheiro vai ser bem aplicado. Se ele aplicar no Brasil, então ela tem que assegurar-se que o Brasil vai bem. Isso será, de fato, um bom resultado. O último adicional de informação sobre esse ponto também gera um grande engano, que é o seguinte: aquele padeiro lá do interior da Bahia, ou do Piauí, ou de São Paulo, onde for, ele ou ela são parte do mercado. No momento em que ele acredita
que a economia vai crescer, que ele vai vender mais pão, ele contrata mais funcionário, compra outro forno e cresce. Se ele acha que a situação está ruim, o governo não está agindo bem, que todo mundo está falando que a situação vai para baixo, ele diminui a atividade, eventualmente até dispensa funcionário e fica numa posição menor. O país cresce menos e tem maiores problemas. Sim. E isso, acredito que não é um mistério para o presidente Lula. Ele foi presidente da República, de grande sucesso, mas ele não teve aquele sucesso gastando sem pensar no resultado. Vamos fazer só, gastar tudo que precisa e tudo bem. Não. Quando ele assumiu o governo, inclusive, nós tivemos uma meta de superávit primário, saldo, coisa que nem se fala hoje, de cerca de 4,25% do PIB. E o governo dele entregou maior aí, 4,35%. E isso deu um resultado espetacular. Por quê? Atingiu aquilo que ele queria, isto é, ele conseguiu criar 11 milhões de empregos em 8 anos, ele conseguiu que o Brasil crescesse 4% ao ano em média e que quase 40 milhões de brasileiros saíssem da pobreza. Tá certo? Ele não fez isso torrando dinheiro do governo, porque o grande problema para essa questão, qual foi a razão de um limite qualquer? Pode se chamar de teto, pode se chamar de parede, pode se chamar de limite, pode se chamar do nome que se quiser. Agora, a grande vantagem de um limite é que força a definição de prioridades. O que é mais importante? É mais importante nós continuarmos mantendo aquela empresa que foi feita para construir o trem-bala 10 anos atrás e que o trem-bala não deu certo, mas ela continua com orçamento, com pessoal, com despesa e fica pagando aquelas pessoas para trabalhar sem fazer nada? Ou o Bolsa Família, ou o auxílio para a criança, ou um certo investimento aqui em área fundamental. Pois não. Queria fazer uma pergunta rápida ao senhor, a Priscila Asbeck, nossa analista, também quer fazer uma pergunta. O argumento que o PT tem apresentado é o seguinte: estamos herdaremos uma economia em 23 pior do que a herdada em 2003. E isso requer investimento pesado para algo que não está previsto no orçamento. Então, a presidente do PT diz que não está previsto no orçamento R$600 do Bolsa Família, mais 400, não está previsto 150 por filho, não tem orçamento para o Farmácia Popular, não tem orçamento para merenda, para piso de enfermagem. O teto de gastos impede que esse orçamento, se é que ele é tão falho assim, receba uma recomposição? Como é que isso funciona, ministro? Olha, são duas coisas diferentes. Eles estão certos de um lado, estão errados de outro. O que estão certos? De fato, o orçamento é péssimo. O orçamento não contempla todos esses gastos necessários que você mencionou. Isso é real. Segundo, então estão certos aí. E isso, acrescentando, extrapola o teto de gastos. Por outro lado, existe também uma série de outras coisas. O problema é que aí nós entramos naquilo que eu chamo do Pantanal. Tem essas despesas todas aqui que você mencionou, mas aí aparece lá na negociação um parlamentar, um outro, depois um ministro, depois um representante setorial que fala: não, nós precisamos botar mais dinheiro aqui, mais dinheiro ali. Se você não tem um limite, o gasto de dinheiro público é incontrolável, como já aconteceu antes. Eu assumi o Ministério da Fazenda, nós tivemos um déficit declarado naquele ano de 170 bilhões de reais só de primário, fora juros. E não tinha condição de sustentar isso. Tivemos que colocar o teto para o país voltar a crescer, porque o país estava mergulhando no despenhadeiro. Caiu 5,2%, 5,2% em 12 meses. Portanto, é muito importante deixarmos claro que nós precisamos buscar a solução. Não é simplesmente, que coisa... Então, nós temos que ir adicionando despesa. Era 75, depois fizemos as contas direito, foi para 175, agora já vai para 198, 200, daqui um pouco vai para... Não tem limite isso. Gastar dinheiro público, para quem está lá
no comando do caixa, não tem limite. Você vai gastando. Agora, o problema é que você tem que cobrar isso, você tem que gerar essa receita, você tem que, como tem déficit aí, você tem que emitir título, tem que financiar isso no mercado, e depois não adianta reclamar do mercado, o mercado subiu o juro. Não, isso é grave, porque subiu no juro, o governo paga mais, dificulta, as empresas pagam mais, as pessoas físicas pagam mais, sobe o juro todo do mercado, de tudo. Quando eu chamo mercado, é todo mundo que precisa de dinheiro emprestado aqui ou ali, ou que empresta. Então, esse é o mercado financeiro. Agora, nós temos todos os outros mercados, que são os mercados de produção, como eu disse. Né? Como eu mencionei, até o padeiro lá do interior da Bahia, ou do Piauí, e etc. Então, tudo isso. Não, porque, ministro, Priscila aqui falando, a gente abordou bastante a manhã toda essa questão do efeito, que não é algo só para o mercado, que quando o dólar sobe porque aumenta a percepção de risco, isso bate em juros, que acaba prejudicando a própria população que o presidente eleito Lula quer beneficiar, porque é a população que mais sofre num cenário de inflação alta, de total destruição do nosso arcabouço fiscal. Isso a gente falou bastante. Eu queria entender e voltar num ponto, ministro, porque o senhor foi um nome muito citado ao longo da campanha, inclusive vários economistas com quem eu conversei, economistas de dentro do mercado, de fora do mercado, professores de economia da área mais acadêmica, muitos deles disseram que o teu apoio ao ex-presidente Lula durante a campanha foi fundamental para trazer uma sinalização de que o governo seguiria mais ao centro. O senhor funcionou como uma âncora, né, durante a campanha em termos de economia ali para que os argumentos ali de quem estava defendendo que o governo Lula seria mais ao centro, que isso de fato aconteceria. Como que o senhor está vendo esse discurso que chega desse novo governo nesse momento? Porque agora o que eu converso com os participantes do mercado, com economistas de várias matizes, é que eles estão muito confusos, não estão entendendo o que está acontecendo, porque parece que os primeiros sinais são sinais de completo, o teto de gastos que não existe mais por causa desse aumento de gastos acima do que estava previsto, acima dos 175 bilhões. Também muitas sinalizações de nomes e de pessoas que estão participando dos grupos de transição que lembram muito o segundo mandato de Lula e também o mandato da ex-presidente Dilma, que era justamente o que o mercado não queria, mas que falava, não, a gente vai... algumas pessoas, a gente vai com o Lula porque tem o Meirelles ali mostrando um sinal de que o governo vai mais ao centro. Como que o senhor está vendo esse momento e o senhor acha que isso, por enquanto, é só um discurso ou o governo Lula ele deve se encaminhar mais para essas primeiras sinalizações que a gente está vendo, de, por exemplo, deixar para trás por completo todo o arcabouço fiscal e focar só no social, deixando o fiscal de lado? Olha, em primeiro lugar, eu não acompanhei a programação da manhã inteira, na medida em que eu estou no fuso horário mais cedo. Então, eu perdi tudo isso que vocês já explicaram, que eu fico feliz que tenham colocado, tenham explicado direitinho por que isso é um problema, esse gasto sem controle. Agora, eu quero te dizer o seguinte, de fato, quando eu apoiei o Lula e uma série de outros economistas, depois do segundo turno, eu apoiei antes do primeiro, acompanharam nessa mesma direção, Lima Baixo, o Armínio Fraga, etc. Já desde o início também o Pedro Arida, etc. Mas, no fundo, toda a expectativa desses economistas que têm uma visão que eu chamo de realista desses assuntos econômicos, a expectativa é que possa se levar informações e melhores condições para o presidente decidir. Porque qualquer líder, qualquer presidente de qualquer país do mundo, ele precisa de informações para decidir. Ele não sabe tudo. O Brasil é um país grande, complexo, para qualquer país. Então, as informações chegam. Chega uma informação para ele, olha, para cumprir todos esses programas sociais aqui, com o compromisso de campanha e tal, não vai ser possível manter o teto de gastos. Não vai? Bom, então vamos tentar achar outra solução. É normal isso. Agora, o que está faltando aí? Isto sim é o que nós precisamos fazer. Já estamos fazendo aqui nesse minuto. Agora, que é o seguinte, é necessário aproveitar um espaço importante que existe, não é? Para corte de despesas. Quer dizer,
Você tem empresas que foram criadas, por exemplo, no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, em São Paulo, quando eu participei da administração de São Paulo, nós tivemos aí um bom número de empresas que já tinham perdido a finalidade de existir. Nós fechamos essas empresas, gerou um saldo enorme, mais de 50 bilhões de reais, cortando benefícios também, benefícios tributários que não mais se justificavam, outros privilégios, e tudo isso funcionou conjuntamente. No governo federal tem muita coisa. Vamos supor, uma empresa que foi criada lá para construir um trem-bala na década, aí 10 anos atrás, né? Esse trem-bala se revelou inviável. No entanto, a empresa continua a existir. Outras empresas, a mesma situação, tem orçamento, tem funcionário, tem muita coisa. Então, é possível agora entrar na segunda etapa, né? Que é cortar as despesas, né? Para compensar, abrir espaço para esse aumento de despesas necessárias que vem em função desse péssimo orçamento, então, ministro, realmente existente. Nesse ponto de corte de despesa, queria aproveitar esse gancho que o senhor dá, porque na fala que a gente mostrou agora há pouquinho do presidente eleito, ele diz: o teto de gasto tira dinheiro da cultura, tira dinheiro do social para financiar pagamento de juro para banco. Esse corte de despesa viria de onde? E é verdade essa afirmação feita pelo presidente eleito de que o teto de gasto corta dinheiro, em tese, né? Para resumir aqui de maneira grosseira o que ele quis dizer, corta do mais pobre para dar para o mais rico? Não, isso não é verdade. É uma má informação, a questão de assessoria. Ele é muito sábio, muito bem intencionado. E fez um governo de muito sucesso. Então, eu continuo acreditando que ele vai fazer um governo de sucesso, só para deixar isso claro. Agora, ele vai precisar de ter acesso a todas as informações. Quando se faz um saldo primário, isso é para pagar juros, tá certo? Quando o governo vai pagar juros, ele vai no mercado, capta, emite títulos do Tesouro Nacional, capta recursos aqui e paga ali. É como aquele devedor que rola o cartão de crédito. O governo não economiza para pagar juros. Isso não é a realidade de um governo, número um. O governo vai lá, capta. Por exemplo, ele tem uma dívida de 10. Teve juros, etc., subiu para 11 depois de um bom tempo. Ele vai no mercado, capta 11 e liquida aquele empréstimo mais o juro. É assim que funciona a dinâmica do mercado do Tesouro Nacional. Agora, por outro lado, é importante mencionar que, de fato, tem havido cortes da cultura e cortes de coisas necessárias. Mas não para ficar pagando banco, não sei o que, não é isso. Porque isso aí é feito com financiamento de outras fontes, que é o próprio mercado financeiro. O que existe é, digamos assim, um direcionamento de recursos para emendas, orçamento secreto, emenda de orçamento, e etc., e outras coisas. Quer dizer, outros gastos que não são, obviamente, prioritários, mas foram politicamente importantes para o atual presidente. Então, para se manter no poder. Então, o que é importante dizer aí, e o que é importante deixar muito claro aí para a população. O teto de gasto tem a finalidade principal de definir prioridades. Então, nós temos que cortar despesas desnecessárias que não estão sendo cortadas por esse governo atual, corta e, a partir daí, gera recursos para aplicar nas áreas fundamentais, educação, cultura, e etc., saneamento, e também em tudo aquilo que nós estamos vendo aí de programas sociais. Quer dizer, como já disse uma grande líder europeia uma vez, não existe dinheiro do governo. O governo não fabrica dinheiro próprio. Existe dinheiro do povo. Cada produto que o povo compra, né, você vai no supermercado, compra comida, compra isso, compra um copo, compra uma xícara, compra lá um quilo de feijão, ele está pagando imposto. Todos nós pagamos imposto, independente do nível de renda, por causa do tal do imposto de valor adicional. Pois não.
Não, que eu queria colocar mais uma pergunta. Eu queria conseguir entender qual que é a tua perspectiva daqui para frente, né? Então, tem alguns economistas dizendo que eles jogaram um valor mais alto para colher um valor temporário com a PEC da transição. Também tem um temor muito grande de como que vai acontecer essa tramitação. Economistas dizendo, inclusive, que Arthur Lira pode tentar institucionalizar o orçamento secreto durante a tramitação da PEC da transição. Qual que é a tua expectativa, tanto do valor da PEC da transição, se o auxílio ele é tirado do teto só em 2023 ou nos outros anos, e como que fica essa tramitação, se podem entrar alguns jabutis aí nessa PEC? Esse é o problema, você falou tudo. O problema é quando você começa a adicionar despesa aqui, ali, é isso. Você começa a entrar todo tipo de jabuti, como se diz no jargão político de Brasília. Tá? Esse é o problema. Despesas que não tem nada a ver com isso, que vão entrando. Por isso é que não pode caminhar nessa direção. Mas eu acho que está correto, no sentido de que, como o orçamento foi muito bem feito e 23 está aí, está na porta, então nós temos que aprovar isso, que se chama de uma excepcionalidade, que é o que nós estamos falando, essa PEC aí, etc. Mas já tendo uma visão, e aí que eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, de que nós vamos ter que, durante o ano de 23, começar a discutir o corte de despesas desnecessárias para não só financiar essas despesas sociais que estão sendo adicionadas aí, etc., com razão, mas também restaurar o orçamento da cultura, da educação e etc. Então, para isso, tem que ser cortadas as despesas desnecessárias. Por exemplo, nós temos a reforma da Previdência. Jamais teria sido feita a reforma da Previdência se não tivesse o teto de gasto. Tem que ter um limite, como as pessoas têm, para que, a partir daí, você comece a administrar dentro dos limites. Muito bem, nós conversamos aqui na CNN com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, muito obrigado pela entrevista mais uma vez e um bom dia para o senhor aí em Nova York. Um bom dia a todos, um bom dia a vocês dois. Excelentes perguntas. Gostei, nos deu a oportunidade de entrar em campos que não estão sendo discutidos no Brasil, no momento. Só está discutido agora como aumentar as despesas e qual é o número. Nós temos que começar a discutir agora de onde vem a fonte para isso, para que simplesmente a gente não vai ter uma crise daqui um pouco como tivemos em 2015 e 2016. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, ministro. Ministro Henrique Meirelles aqui na CNN Brasil, tratando dessas falas do ex-presidente Lula, pouquinho depois das 6 horas da manhã no horário de Brasília, que tem impacto direto na abertura do mercado financeiro aqui no Brasil. Vocês viram agora há pouquinho, né, na tarde ali, a reprodução de uma das frases do presidente eleito: olha, se o dólar subir e a bolsa cair, paciência.